Oi, gente. Meu nome é Aline. Eu vim falar com vocês porque eu tava fazendo o meu devocional e hoje Deus falou comigo muito, muito forte. Me perdoa essa cara, sem maquiagem, eu tô do jeito que eu tirei o pijama, assim, né? Coloquei uma roupa, fui fazendo as coisas de casa e aí parei um pouquinho pra fazer o devocional e fui tocada. Muito, muito forte e acho que isso não poderia esperar. Então, eu falei, eu vou filmar. E é isso. Vocês não me conhecem. Eu não tenho canal no YouTube, nada disso. Na verdade, eu tive um canal no YouTube há um bom tempo atrás. Os vídeos estão desativados. E tá ali, aquela continha tá ali. Eu sempre tive vontade de ingressar, de vir falar aqui com vocês. Mas eu não sabia quando isso seria possível eu voltar, né? Eis que a minha vida deu um 360. Eu fui, eu fui do céu ao inferno em dias, assim, muito rápido. E eu lembro que eu procurava vídeos no YouTube pra me inspirar, né? Pra quando eu tava naquela bad, naquela coisa ruim, você fica lá jogada na sala sozinha. Procurava vídeos no YouTube e não teve tantos vídeos. Até tinha, mas não era exatamente do que eu estava passando naquele momento, né? Então, eu decidi vir contar um pouquinho da minha história pra vocês. E pra você que tá passando por isso, hoje eu posso falar pra você que você vai ser exaltado. Que Deus tá te olhando, tá? Vou me emocionar, assim como eu já tô ficando emocionada, só de lembrar. Mas enfim, vamos lá. Bom, como eu disse, o meu nome é Aline. Eu tenho um bebê que vai fazer 16 anos, agora dia 22 de março. Fui mãe muito novinha, eu engravidei aos 17 anos, tive ele com 18. Mas hoje é meu amigão, assim, tipo, minha vida. E chegou um momento da minha vida em que eu me separei do pai do... O nome dele é Juninho, tá? Eu me separei do pai dele. Eu tô com 34 anos. Eu me separei do pai dele. E aí o pai dele parou de ser presente, né? Enfim. E aí ele parou de ser presente. Ele não me ajuda financeiramente muito bem. Eu não fui atrás, porque teve algumas pendências que a gente fica assustada, né? Vocês vão me entender, quem passa por isso. A gente fica assustada sobre guarda, enfim. Então acabei que eu não fui tanto atrás, tá na justiça e tudo mais, mas é um pequeno valor. E eu não achava certo. Então, desde então, eu ralei muito para criar ele. Pagando escola, convênio, lanche, enfim. Tudo junto. E eu ralei muito, muito. Eu não sou formada. Eu comecei 3 faculdades e interrompi as 3, não concluí. Eu virei empreendedora. Louca, né? Eu virei empreendedora. Eu abri um estúdio de alongamento de unha, no qual eu fiquei uns 5 anos, acredito. Eu sou um pouco ruim com datas, tá? Eu fiquei uns 5 anos e com esse dinheiro foi onde eu pude dar coisas boas ao meu filho. E a mim também, né? Ajudei meus pais, enfim. E o que eu quero dizer aqui, desde que eu me separei, eu conheci uma pessoa e fiquei com essa pessoa uns 10, 11 anos. Eu casei com essa pessoa, não no papel, fui morar junto, né? Fiquei com essa pessoa morando junto uns 2 anos, quase 3 anos. E aí não deu certo.
Não deu certo, né? Durou 11 anos. Não deu certo, acabou, né? Enfim. E antes disso, um pouquinho antes de terminar, o Juninho, meu filho, quis ir morar na casa do pai dele. Quis ir morar com o pai. E aquilo me destruiu. Aquilo acabou comigo. Acabou comigo. Só que eu acredito que eu já estava querendo ter a depressão um pouquinho antes dele sair de casa, que eu já tava bem irritada com o estúdio e tudo mais. E aí meu filho saiu de casa. Quando meu filho saiu de casa, eu pensei, e agora? Né? Como estão me ligando? E agora? Como é que eu vou conseguir viver? Foi a prova mais difícil, assim, uma das mais difíceis que eu já passei. E aí, nossa, aí a depressão me engoliu. Eu chorava de noite, eu não tinha vida. Eu chorava sem querer chorar, inclusive. Eu entrava no quartinho dele, eu cheirava as roupas dele. Porque aquilo pra mim tava insustentável. Eu não conseguia entender o que tava acontecendo. Como que um pai que não era presente, ele me deixa e vai morar com o pai dele? Mas depois eu entendi, tá? E detalhe, ele ainda me tratava mal. Ele me tratava com uma certa indiferença e tudo mais. Então aquilo me machucou muito, muito, mas muito mesmo. Depois de 6 longos meses, tô bem resumindo, tá, gente? Só pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Depois de 6 longos meses, o Júnior voltou pra casa. Graças a Deus. O Júnior voltou pra casa, eu tava com quase a passagem comprada, porque eu recebi uma oportunidade de ir trabalhar no Egito. E aí, eu com tudo pronto praticamente, já tinha tomado as vacinas, passaporte ok, e aí eu falei, vou ir, não tenho mais nada aqui que me prenda, né? Tinha o meu marido, meu ex-marido na época, mas a gente já tava bem ruim na relação, então ele queria que eu fosse, eu também. Acabou que não fui, porque meu filho voltou pra casa, ótimo, então eu decidi dar atenção a ele. Foi bom essa saída dele, aprendi muita coisa, ele também aprendeu muita coisa, mas ele precisava ver com os olhos dele a respeito do pai, conhecer, né, saber como era dentro da casa do pai, enfim. Ele viu, hoje eles conversam ainda, né, não com tanta frequência, tava igual antes, né, digamos assim. E aí o Júnior voltou pra casa, eu me obriguei a saber quem era a Aline, porque eu só sabia que eu era mãe do Júnior desde os 17 anos. Eu só sabia que eu era mãe do Júnior, não sabia ser a Aline. Enfim, e aí foi onde a depressão me pegou e ela não tá afim tanto de me soltar, mas ela vai soltar com fé em Deus. E aí, tudo bem, passou depois de quase um ano, minto. Ele ficou comigo e aí começaram muitas brigas dentro de casa e aí eu resolvi me separar. Quando eu me separei, o apartamento era do meu ex. Ele comprou, né? Comprou quando estávamos juntos. Eu ajudei em tudo, assim, não financeiramente, tá? Porque eu fechei o estúdio. Eu fechei o estúdio assim que o Júnior saiu de casa. Eu fechei o estúdio, não aguentava mais trabalhar, não aguentava mais viver, né, gente? E aí eu fiquei em casa. E então, quando eu me separei, o meu ex não... Na verdade, eu nem pedi, tá, gente? Nada, assim, dele. Nosso. Mas eu nem pedi. Então, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Com uns potinhos. Então, saí de casa e fui morar na minha irmã. Morei na minha irmã 1 mês de favor, com o marido dela pagando as contas, né? Que deve ter aumentado, deve não, é certeza, né? Conta de luz, enfim, comida. E eu fiquei 1 mês lá. E assim,
foi muita luta. Eu dormia num colchão inflável um mês, eu e meu filho, e a gente passava muito frio, porque eu não sabia que tinha que colocar um cobertor embaixo, mas estava numa época de muito frio, chuva, né? E a gente passou muito frio, é a recordação que eu tenho. E a gente dormia abraçado, os dois agarrados, assim, de tanto frio que a gente passou. E mesmo a minha irmã me dando muitas cobertas, tá, gente? Mas como tava no chão, a gente passou muito frio. E é isso. E aí eu fui conversando com Deus, né? Que eu não tava entendendo por que eu tava passando aquilo, essa prova. Porque foi uma baita de uma prova. Eu já passei muita coisa, mas eu não esperava que eu fosse passar por isso. Não esperava, de verdade. E aí eu saí em busca de vários apartamentos e detalhe. Antes disso, eu voltei a fazer unha num estúdio de uma amiga. Que foi um anjo na minha vida, a Aninha. Ela me chamou para ir pro estúdio junto com ela, que ela já tinha, e me pediu para pagar metade do aluguel, o que para mim era ótimo. E eu fui para lá e comecei a voltar a fazer unha. Como, graças a Deus, eu sempre tive uma carteira de clientes muito boa e elas super fiéis a mim, assim, quando eu voltei para as unhas, elas voltaram. Deus foi maravilhoso. E aí eu falei, com esse dinheirinho da unha, né, eu vou pagar o aluguel, enfim. Só que aí eu estava sem carro. Fiquei sem carro porque o carro que eu usava também era do meu ex. Então eu fiquei sem nada mesmo. Aí eu fui e comecei a gastar de Uber. Eu gastava 15 reais pra ir, 15 reais pra voltar, 30 reais no dia. Esses 30 reais me faziam muita falta, muita falta. E eu comecei a transformar isso no mês pra ver quanto que dava. Tinha que levar comida, mas lá não tinha micro-ondas. E eu ainda tava naquela época de frio, então não dava pra comer comida fria. Então às vezes eu tinha que comprar. Ou seja, às vezes eu gastava mais do que eu fazia de unha no dia. E aí, beleza. Nesse meio tempo, fazendo unha, indo e voltando, morando com a minha irmã, eu consegui achar um apartamento. Achei um apartamento, devido ao meu filho ter que ficar sozinho o dia inteiro, não dava pra ser algo que não tivesse segurança, né? Então eu escolhi o apartamento e falei, Senhor, tá nas tuas mãos, né? Seja o que Deus quiser. Achei o apartamento, o meu cunhado me emprestou o dinheiro do depósito, eu tinha um pouquinho juntado, ele me emprestou o restante, e aí eu dei entrada nesse apartamento, tá? Fomos morar nessa casa. Ali eu achei que ia melhorar, mas eu vivi os piores momentos da minha vida, assim. Eu não tinha ninguém olhando por mim, eu me afundei. Eu não fui uma mãe boa pelo fato. Eu me cobro, tá, gente? É normal, acredito. Acho que toda mãe. Aqui eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas eu entrei num estado, assim, de depressão horroroso. Eu comecei a beber. E eu nunca gostei de bebida, né? Eu comecei a beber. Eu ia pra muitos rolês, assim, de final de semana. Não suportava ficar em casa. O meu filho, nesses tempos, ele sempre teve um bom relacionamento com os avós. Então, de final de semana, ele vai com os avós, até hoje ele tem. Ele vai pra casa dos avós. Então, eu saía, sempre saía. E detalhe, né? Ele já é bem, bem grandinho. Então, eu saía, bebia. Gente, eu fiz de um tudo. Só não usei droga e me prostituí. Mas eu bebi muito. E quando eu voltava pra casa, era aquele sentimento é um sentimento horroroso. Quem já passou sabe. Um sentimento de vazio, de você se sentir suja, sabe? E beleza. E aí eu conversava com Deus sempre, todos os dias, mas mesmo assim eu ia indo. O meu espiritual é muito aguçado. E aí aconteceram muitas coisas sobrenaturais naquele apartamento. Era um apartamento que eu não tinha vontade de limpar. Eu fiquei assim, gente, horrível.
horrível. Meu quarto era uma bagunça. Às vezes eu passava uma semana sem lavar uma louça. Eu não gostava de fazer comida, então eu comprava... E eu não tinha dinheiro pra ostentar, tá, gente? Então, eu comprava... Mesmo assim, eu comprava comida fora. Tipo, pastel, esses negócios baratos. Só pra não fazer comida. E acabando com a minha vida. Até que, então, eu achei uma sala na frente... Uma sala comercial na frente do apartamento que eu morava. E essa sala dava elas por elas, o tanto que eu pagava de Uber pra esse aluguel. E aí eu falei, vou vir pra cá. Fui pra essa sala. E achando que tudo ia mudar. Ou seja, gente, eu procurava saída em tudo. Sendo que a única exclusiva, né? Coisa que eu tinha que arrumar era a minha vida, era a minha mente. E eu não tava vendo isso. Eu tava... uma bola de neve, um atropelamento em cima do outro. E aí foi indo. Eu aluguei esse estúdio. O estúdio ficou horroroso, parecia uma casa mal abandonada. Enfim, aí... mal abandonada não, né? Abandonado. E aí, enfim, fiquei alguns meses ali, começou a ter infiltração, começou a ter aquele teto preto, esqueci o nome daquilo, tipo um bolor, assim. Eu não conseguia sair do lugar, eram 2 salinhas em uma, né, tinha uma divisória, e aquele lugar tava horrível. E eu não conseguia me ver ali mais, não conseguia nada. Passou um tempo, eu conheci uma pessoa, que hoje é meu marido, que foi um anjo na minha vida. Ele apareceu e ele me tirou de muito do fundo do poço. Nossa, mas muito. E eu tava endividada de novo, eu tava pegando empréstimo em cima de empréstimo. Eu pegava o cartão para pagar aluguel e depois no outro dia, da próximo mês que eu tinha que pagar o meu aluguel mais o do cartão. Então a minha vida virou um caos, um eterno caos. Vocês imaginem como não tava a minha cabeça, sabe? E aí foi indo, eu conheci ele, e aí ele mora de carro uns 20 minutos da minha casa. 20. E aí ele falou pra mim, olha, vamos morar junto, vem morar comigo. Ele tem a casa dele, o apartamento dele, vem morar comigo e larga tudo aí. Larga tudo, porque você não precisa de mais gasto. A gente consegue reduzir os seus gastos você morando aqui. E aí depois, quando você se reerguer, você sai, né? Você procura o seu lugar, se você, né? Enfim, um papo pro casal do futuro. Mesmo sabendo que a gente não ia mais se separar, eu vim com muito medo. No começo eu não queria aceitar, porque era outro casamento, né? De novo. Eu não queria aceitar, e só que a necessidade e ele falando me fazia ver, né? Então eu vim pra cá, aluguei uma sala aqui perto, daqui desse bairro que eu tô até hoje. Aluguei uma sala aqui perto e comecei de novo o estúdio. Com o estúdio, aí era diferente. O estúdio tava ficando fofinho, tava dando certo, só que aí eu ainda não tava feliz. Ainda tinha um amargo dentro de mim, não adiantava, eu não queria fazer isso. Eu sempre entreguei muito, eu sempre fui muito estudiosa, sempre procurei fazer o melhor dentro das leis, enfim. E aí eu não tava feliz. E aí eu conversei com ele. Cara, eu não tô feliz, eu tô ficando louca de novo. Ou seja, gente, tudo que eu tô falando pra vocês, aconteceu muita coisa, mas ainda assim era a minha cabecinha, né? Não adianta, eu podia me mudar pro Egito como eu ia, e eu ia continuar ruim, só que no Egito, sem ninguém.
É o perigo. Mas Deus sabe o que faz, eu não fui. Enfim. E aí eu fechei esse estúdio de novo. E aí fechei mesmo, definitivo. Quando eu fechei o estúdio, me trouxe uma alegria. Eu peguei medo até do WhatsApp. Isso eu tenho um pouquinho até hoje. Quando eu vejo que tem muita mensagem no meu WhatsApp, eu não consigo responder. Eu demoro. É difícil, sabe? É difícil. E aí, enfim. Então, hoje a gente mora juntos. Chegou o momento que eu disse pra ele que eu ia sair, que eu ia alugar minha casa, mas juntos nós decidimos que não, que nós íamos continuar morando juntos, e aí, enfim, eu fui pedida em casamento, aí rolou aquela coisa toda. E nós somos casados, né, hoje. E detalhe, gente, tudo isso que eu tô contando pra vocês, a minha vida com o meu marido, tudo isso vai fazer um ano agora em março, tá? Eu conheci ele e na mesma semana que eu conheci ele, ele me pediu em namoro. Então foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Eu tenho mais tempo de casada do que de namoro com ele, só pra vocês terem noção. E eu enrolei tudo isso pra quê? Pra falar pra vocês que eu ainda me encontro num estado triste, num estado onde as minhas mudanças de humor oscilam muito. Existe terapeuta por trás, tá? Inclusive eu mudei de terapeuta, eu tô buscando outro agora. Hoje mesmo eu tenho uma consulta pra conhecer. E uma das melhores coisas que eu fiz foi buscar Deus. De novo. Mais uma vez. E aí, eu sentia muito no meu coração que ele queria falar comigo. E que eu precisava só de um tempinho pra chorar nos pés dele. Pra contar tudo pra ele. E esse dia foi hoje. Então, por isso eu decidi vir aqui gravar esse vídeo. Eu passei por muita humilhação, sabe? Foi algo bem humilhante tudo que aconteceu, eu não esperava. Teve momentos no apartamento em que eu não tinha dinheiro, tá, gente? Pra comer. O Juninho falava pra mim: mãe, você já jantou? Porque tinha bem pouquinho comida na panela. Mãe, você já jantou? E aí eu falava pra ele: já, filho, eu já jantei, pode comer. E ele comia e eu ia dormir com fome, porque não tinha jantado. Mas eu precisava que ele comesse. Já pensei muitas das vezes sair do mundo, se é que vocês me entendem, por conta própria, né? E quando eu tive esse pensamento, eu chorei muito, porque eu nunca esperei na minha vida ter esse tipo de pensamento. Então, um dia eu conto em detalhes, mas acho que nem precisa, gente, porque é algo triste, né? E todo mundo passa. Todo mundo tem sua luta, todo mundo tem sua batalha, mas de uns tempos pra cá, eu tenho me aproximado mais de Deus. E ele vem falando comigo a cada dia, mas tá assim, nítido, ele só falta esfregar na minha cara o que eu devo fazer. E hoje eu tirei uma palavra que ele fala pra mim, que ele já sabe o que tem que fazer, que ele tá do meu lado, que ele tá comigo e que eu só preciso dar um passinho. E isso me deixou tão cheia, o meu coração ficou tão animado, sabe? Tão cheia de saber que, caramba, ele tá vendo o que eu tô passando. Ele tá vendo, porque, gente, hoje em dia eu passo dias difíceis. A preguiça que eu achava que era preguiça, a procrastinação, que isso é um procrastinador, e não é a nossa cabecinha. E aí eu comecei a confiar nele. Eu falei um dia pra ele no banho: Senhor, me cura, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. E eu comecei a ter a certeza mesmo.
Eu não sei explicar, gente, porque é muito fácil você falar que... eu confio em Deus, confio em Deus. Mas lá no fundo, você só falou. E dessa vez não, eu senti, sabe? Eu pude confiar mesmo, eu pude entender o que é a fé. Eu pude entender o que é em confiar algo que você não vê, mas você sente. E aí, depois disso, eu comecei a receber as mensagens. Eu e meu marido, nós entramos numa célula para entender um pouquinho mais, né? Da palavra, para mim ver como é que é. Ele também, somos novos nisso. E eu não sei explicar, é o que dizem, que Deus só tá esperando você chamar ele, que ele é educado e não entra sem bater. Então é isso. Eu chamei, eu abri o meu coração de verdade, gente, do fundo da minha alma. E eu disse pra ele que ele podia fazer morada. Que eu quero que o meu coração, sabe, que transborde. E, enfim. Então, o que eu queria falar pra você que tá assistindo esse vídeo é que não desiste, tá? E se você puder, se apega com ele rápido. Porque eu demorei bastante. E hoje eu penso, poxa, por que eu não fiz isso antes, né? Mas é tudo no tempo dele. Tudo no tempo dele. Então, se entrega pra ele, sabe? Conta a sua vida pra ele. E, gente, eu não sou cristã, tá? Cristã que eu digo, sou cristã, claro. Mas eu não tenho uma religião. Eu não sou... enfim, é religião. Eu não gosto de falar tanto disso porque é um pouco polêmico, né? Mas eu não tenho uma religião. Eu acredito em muitas coisas. Mas Deus é Deus, né, gente? E depois que eu comecei a fazer o estudo sobre ele, entender mais um pouquinho da Bíblia, entender o que foi, o que aconteceu, quem é ele mesmo ao certo, e entregar todos os meus problemas para ele e saber que ele tá ouvindo e saber que ele tá prestando atenção em você. Cara, isso é demais. Isso é demais, você se sente perfeito. Ele prestando atenção em você, em todos os detalhes. Então, assim, ainda não é fácil. Ainda não é 100% que eu estou, tá? Eu consigo dizer que eu saí daquele lodo, eu consegui sair já 10%. Isso em dias, tá, gente? Que eu comecei a entregar pra ele. E eu sei que eu vou sair dessa, assim como você também vai sair dessa. Confia. Confia no processo, que ele é lindo. E, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês tá acontecendo a papo de 1 semana, tá? 2 semanas, eu acredito. Não é só flores, porque a batalha espiritual é grande, mas quem tá lutando com a gente não perde. Então, só confia. Só confia. E hoje, assim, eu me encontro num estado que eu larguei a academia, larguei o estúdio, né, como eu havia dito. Eu comecei uma loja de roupa só pra não fazer nada, sabe, gente? Eu sou consultora de imagem também, e eu quis dar um pouquinho de atenção a essa parte da moda. E eu falei, não, vou vender roupa. Vou montar os looks, que é o que as meninas amam, e eu larguei também. Não me motiva mais. Tudo que eu começo, eu paro. Porque eu não tenho motivação, eu não tenho... E, gente, é uma coisa tão difícil, né? Que pode parecer bobo, para alguns é frescura, mas assim, qual a sua motivação? Um boleto para pagar. Qual a sua motivação? Ter filho, ter uma família para sustentar. E eu já passei por tudo isso. E não foi o suficiente, tá? Então, quando se trata da nossa cabeça, é muito difícil. Então é muito fácil as pessoas falarem, as pessoas julgarem, pessoas que não entendem, pessoas que não passam, mas não liga ou faz melhor, não conta.
tá? Não conta. A família nesse processo é muito importante, mas nem tanto. Tem coisas que você não vai poder contar, porque eles não entendem. Então, conta pro melhor, sabe? Conta pro seu pai, conta pra Deus. Ele é nosso pai, então, cara, só conta. Só conta. Gente, eu não sei se esse vídeo ficou um pouco longo, eu enrolei bastante pra falar, não consegui lembrar de nada, não tem roteiro nenhum aqui, só tô com realmente o devocional. E então eu dei uma enrolada, atropelei pensamentos, atropelei histórias, contei uma sem contar a outra, me perdoa, tá? Mas só foi mesmo porque eu senti muito no meu coração de fazer isso. Eu já tava com essa vontade há um bom tempo. Eu tô com uma espinha gigante na ponta do nariz, por isso tá inchadinho. Eu tô com uma impressão de que o vídeo ficou horrível, mas gente, se eu posso mudar a vida de 1% de pessoas, que é o que eu sempre fiz, foi essa minha conversa com Deus hoje, tá? Eu vou continuar fazendo. Se Ele quer que eu venha aqui e grave os vídeos pra mudar a vida de um pouquinho de pessoas, eu vou continuar fazendo, tá bom? Porque quando eu tinha um estúdio, eu conversava com muitas mulheres, mulheres de todos os tipos. Mulheres que sofreram agressão, mulheres... E elas sempre me ouviam, assim, era algo surreal, sabe? Eu conversava com elas, elas desabafavam, e aí depois no próximo atendimento elas falavam: lembra que você falou aquilo? Meu, fez total sentido na minha vida. E eu comecei a ver que não se tratava só de eu fazer as unhas delas, tinha muito mais além disso. E aquilo me deixava tão feliz, sabe? Meu coração se enchia de alegria. Principalmente quando eu dava curso das unhas, dos alongamentos, e era cada história, e as meninas se inspiravam em mim, sabe? Em ver que eu sozinha, com o filho, o meu filho tinha tudo, eu tinha tudo, né, na medida do possível, a gente não passava necessidade, então elas se espelhavam muito em mim. Eu tirei muitas meninas de relacionamentos abusivos graças à profissão. E isso me deixa muito feliz, e Deus estava me lembrando hoje. A minha conversa com Deus hoje foi muito intensa. E me veio muito na cabeça de gravo vídeo. Então, gente, se eu posso fazer a diferença na sua vida, é isso. Como eu disse, esse vídeo não se trata de religião, não se trata de nada disso. Se trata de uma pessoa que tem depressão, que tá lutando muito, mas muito, que vocês não fazem ideia. Uma pessoa que tem depressão e que teve um lindo encontro com Deus. Como eu disse, eu não tenho uma religião, vou focar nisso de novo, pra vocês entenderem que eu não tô aqui pregando nada, tá, gente? É só que, pra você que sofre disso, faça terapia, claro, mas se apega com Deus. Conta pra Ele, que você vai ver que se Ele falou comigo, que se Ele me tocou, que se Ele fala comigo através daqui, através da internet, principalmente através da internet, que hoje é o nosso ponto forte, né? Que a gente fica mais tempo, Instagram, enfim. Então, é isso que eu queria te falar. Não desanima. Hoje o meu filho frequenta uma escola legal. Eu consigo vender algumas peças de roupas, consigo fazer um dinheirinho, mas um dinheirinho que não supre o do meu marido, claro. Mas ele me ajuda, ele me entende. É difícil, mas o que não é, né, gente? E eu tô caminhando, vai dar certo, eu vou sair dessa e você também vai, tá bom, gente? É isso que eu queria passar. Eu não sei se eu falei direito, enfim, eu vou fechar o vídeo, vou encerrar por aqui, mas é isso, tá bom? Um beijo, e se vocês quiserem que eu conte mais coisas, ou se eu fale um pouquinho mais,
Eu posso contar pra vocês sobre sair da profissão, começar outra. Aquela frase, desistir não é uma opção. Hoje eu entendo essa frase, tá? No começo eu não entendi, eu achava que eu tinha que ser manicure pra sempre. Isso era não desistir, e não é isso. Eu posso vir explicar isso pra vocês sobre a troca de profissão, sobre eu batalhar essa luta de tentar e não conseguir, sobre, enfim, o que vocês quiserem, tá bom? Se vocês tiverem alguma coisa pra compartilhar comigo, me deixar uma mensagem, deixa também, que vai ser muito bem-vinda. E é isso, muito prazer, tá bom? Um beijo, gente.